Normalmente, eu não abriria a bolsa de outra pessoa, mas quando a secretária Conceição segurou meu braço no corredor do escritório e disse com a voz baixa, quase um sussurro: "A senhora precisa ver isso antes de assinar qualquer coisa. Olhe em casa, sozinha, e depois me liga", e colocou um celular antigo na minha mão, eu não consegui perguntar nada. Havia algo no jeito dela, uma mistura de medo e urgência, que me fez guardar o aparelho na bolsa sem dizer uma palavra. Naquele momento, 3 semanas após o funeral do meu marido Antônio, eu nunca imaginei que aquele celular velho, com a tela trincada no canto, ia fazer tudo o que eu ainda tinha dentro de mim desmoronar pela segunda vez. Antônio e eu fomos casados por 26 anos. Nos conhecemos quando eu tinha 36, ele 34, numa reunião de condomínio, das mais banais do mundo. Eu era professora de literatura numa escola estadual em Belo Horizonte. Ele era engenheiro civil, dono de uma pequena construtora que estava começando a crescer. Lembro que ele chegou atrasado, pediu desculpa para todo mundo na sala com aquele sorriso largo, se sentou do meu lado e passou a reunião inteira me fazendo rir em voz baixa. Saímos para tomar café depois. 3 anos mais tarde, nos casamos. O nosso casamento era tranquilo, daquele jeito bom e sólido que eu sempre quis. Tivemos nossa filha Beatriz 2 anos depois do casamento. Antônio foi um pai presente, carinhoso, do tipo que aparecia em todas as festinhas da escola mesmo com a agenda cheia. A construtora foi crescendo devagar, e com isso as viagens de trabalho foram aumentando também. São Paulo primeiro, depois Goiânia, depois uma filial que ele abriu em Uberlândia, quando Beatriz tinha 15 anos. "Minha amada, é estratégico", ele me explicou na época, sentado à mesa de jantar com os projetos espalhados na frente. "Uberlândia está crescendo demais. Tem obra pública, tem demanda privada. É agora ou nunca." Eu apoiei. Sempre apoiei. Ele passava 3, às vezes 4 dias por semana em Uberlândia, voltava nos fins de semana, me ligava toda noite. Era atencioso, era presente do jeito que conseguia ser. Eu confiei. Durante anos, confiei sem questionar. A morte dele foi inesperada, um infarto fulminante. Ele estava numa reunião de obra em Uberlândia quando aconteceu, caiu antes mesmo de chegar ao hospital. Conceição, a secretária que trabalhava com ele há 12 anos nessa filial, foi quem me ligou. Eu e Beatriz corremos, mas quando chegamos já era tarde. Ele tinha 58 anos. O velório foi em Belo Horizonte, onde morávamos. Veio muita gente, engenheiros, clientes antigos, fornecedores. Conceição veio também, de Uberlândia, de ônibus. Ela estava com os olhos vermelhos, abraçou minha mão com as 2 mãos dela e disse: "Era um homem muito trabalhador, Dona Vera." Achei estranho o jeito que ela falou, como se estivesse tentando me convencer de alguma coisa, mas eu estava tão destruída pela dor que não dei importância. 3 semanas depois, mergulhada numa pilha de papéis, inventário, advogado, banco, seguro de vida, eu decidi ir até a filial de Uberlândia para começar a organizar a dissolução ou transferência do negócio. Beatriz, que tem 24 anos e estava terminando a especialização em São Paulo, queria ir comigo. Mandei ela ficar. "Mãe, você não deveria ir sozinha. Eu preciso fazer isso no meu ritmo, minha filha. Deixa eu ir." Cheguei a Uberlândia numa segunda-feira de manhã. O escritório da construtora ficava num sobrado na região central, uma sala comercial com uma mesa de reunião, prateleiras cheias de pastas, projetos pendurados nas paredes. A equipe me recebeu com aquele silêncio constrangido de quem não sabe o que dizer. Conceição me abraçou na porta. Foi quando ela me levou para o corredor, longe dos outros, e colocou o celular na minha mão. No carro de volta para o hotel, eu fiquei com o aparelho no colo sem conseguir ligá-lo. Minha cabeça girava. Por que Conceição não tinha me dado aquilo no velório? Por que esperar 3 semanas? O que poderia ter num celular velho que fosse importante o suficiente para ser entregue em segredo? Cheguei no quarto, me sentei na beira da cama, preparei um copo d'água que não bebi e liguei o aparelho. A bateria estava em 40%. A tela tinha uma rachadura no canto superior direito.
O celular não tinha senha, abriu direto na tela inicial. Era um aparelho simples, diferente do que Antônio usava no dia a dia. Um segundo celular? Nunca soube que ele tinha um segundo celular. Fui direto para as fotos. As primeiras eram de obra. Plantas, estruturas, reuniões, normal. Fui passando rápido. Então, num sábado de 2 anos atrás, apareceu uma foto diferente. Antônio numa mesa de restaurante com uma mulher. Ela era mais jovem, talvez uns 40 anos, cabelo escuro comprido, sorrindo para a câmera. Ele estava sorrindo também, com a mão sobre a dela em cima da mesa. Parei. Olhei de novo. Era definitivamente meu marido. Passei para a próxima foto. Os dois num parque. Depois num aniversário, com um bolo, rindo juntos. Depois uma foto que me tirou o ar completamente. Antônio de joelho, com uma caixinha aberta na mão, e ela com a mão na boca, chorando de felicidade. Fechei o celular. Abri de novo. Olhei de novo. A mesma foto estava lá. Fui para o banheiro, joguei água fria no rosto, me olhei no espelho por um tempo que não sei dizer quanto foi. Voltei para a cama e abri o aplicativo de mensagens. A conversa com o contato salvo como "meu amor" tinha centenas de mensagens. Fui até o começo, 6 anos atrás. Mensagens carinhosas, bobas, do tipo que eu recebi dele por anos. Tô com saudade. Não vejo a hora de te ver. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Rolei para mensagens mais recentes. Encontrei uma foto de 2 crianças dormindo, um menino e uma menina, que pareciam ter uns 3, 4 anos. A mensagem junto dizia: "Os amores da nossa vida." Liguei para Conceição. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Quem é ela? Minha voz saiu rouca. Silêncio do outro lado. Ouvi ela respirar fundo. O nome dela é Mariana. Ela trabalhou aqui na construtora por 2 anos, como auxiliar administrativa. Saiu quando? Quando as crianças nasceram. Travei. As crianças. São 2, Dona Vera. Um menino e uma menina. Gêmeos. Tem 4 anos. O quarto girou. Me segurei na cabeceira da cama. São. São do Antônio? São. Ele reconheceu no cartório quando nasceram. Eu sei porque vi os documentos numa vez que precisei acessar os arquivos dele. Não era minha intenção, mas vi. E fiquei com isso por muito tempo, sem saber o que fazer. Quando a senhora veio assinar os papéis. Não consegui deixar a senhora ir sem saber. Desliguei o telefone sem me despedir. Fiquei sentada ali no chão do quarto de hotel. Não sei quando escorrei da cama abraçada aos meus próprios joelhos, chorando de um jeito que eu não chorava desde criança. 26 anos. 26 anos ao lado de um homem que eu pensei que conhecia. Liguei para Beatriz só depois de meia hora. Não consegui falar direito. Ela entendeu pelo meu choro que era grave. "Mãe, eu vou aí." "Não, minha filha. Fica aí. Você tem prova." "Mãe." Ela chegou no dia seguinte de manhã com uma mala pequena. Quando entrou no quarto e me viu, apertou minha mão e ficou ali sem falar. Mostrei o celular. Vi a cara dela passar pelas mesmas fases que a minha tinha passado. Confusão, negação, raiva. Uma raiva que eu nunca vi em Beatriz antes. "Filha, tem gêmeos." Ela ficou quieta por um tempo longo demais. "Quantos anos?" 4. Ela se levantou, foi até a janela, ficou de costas para mim por alguns minutos. Quando virou, os olhos estavam vermelhos, mas a voz estava firme. "A gente precisa achar essa mulher." Pedi o endereço para Conceição, que demorou um dia para responder, visivelmente desconfortável. Quando chegou a mensagem, só tinha um bairro e o nome de uma rua. Disse que não sabia o número, mas que Mariana ainda morava naquele bairro porque um dos engenheiros tinha visto ela passar semanas atrás. Passamos um dia inteiro sem decidir nada. Beatriz queria ir lá. Eu ficava indo e voltando. Finalmente, numa tarde de quarta-feira, nos sentamos no carro em frente a um endereço que conseguimos depois de muito procurar e ficamos paradas por uns 5 minutos, olhando para um sobrado simples, com uma bicicleta de criança na calçada. "Mãe, a gente não precisa fazer isso agora." "Preciso, Beatriz. Não consigo viver sem saber a verdade inteira." Tocamos a campainha.
A mulher que abriu a porta era exatamente a das fotos. Cabelo escuro, olhos claros, mais jovem do que eu imaginava de perto, talvez uns 42 anos. Ela olhou para mim, depois para Beatriz, e algo mudou no rosto dela. Um reconhecimento. Um medo. Você é a Vera, né? Ela disse. Não era uma pergunta. E você é a Mariana, eu disse. Ficamos nos olhando por um segundo que pareceu muito mais longo. Então ela abriu a porta. A casa era pequena, mas organizada. Tinha desenho de criança colado na geladeira, tênis infantil embaixo do sofá. No corredor, eu vi uma foto na parede e me aproximei devagar. Era Antônio com as crianças. As mesmas que eu tinha visto no celular. Ele estava agachado, abraçando os dois, com um sorriso que eu conhecia muito bem. Eles são do Antônio? Perguntei, apontando para a foto. Mariana fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. São Miguel e Helena. Ele reconheceu no cartório quando nasceram. Quis dar o sobrenome dele para os dois. Beatriz se levantou do sofá de uma vez. Ele era casado com a minha mãe há 26 anos. Há quanto tempo você estava com ele? Mariana abriu os olhos e olhou para Beatriz com uma expressão que não era de culpa, era de choque. Desde o começo, eu sabia que ele era casado? Ela perguntou, a voz quebrando. Você não sabia? Ele me disse que era viúvo. A voz dela falhou. Me disse que a esposa tinha morrido num acidente de carro 5 anos antes de nos conhecermos. Que tinha sido muito difícil, que levou muito tempo para conseguir se abrir para alguém de novo. Ele mostrou uma foto da mulher. Disse que guardava por respeito à memória dela. Eu nunca duvidei. Por que eu duvidaria? O chão sumiu debaixo dos meus pés. Beatriz ficou parada. Viúvo, eu repeti, ouvindo minha própria voz de longe. Quando soube que ele tinha morrido, soube pelo vizinho que viu no jornal. Nem sabia onde ia ser o velório, não conhecia ninguém da família dele daqui. Fiquei aqui, com as crianças, sem poder ir, sem poder falar com ninguém. Ela estava chorando agora. Achei que ia enlouquecer. Ele era o pai dos meus filhos. Eu amava esse homem. E de repente ele simplesmente sumiu. Havia tanta dor na voz dela que num momento absurdo eu tive vontade de consolar. Mas foi Beatriz quem falou primeiro. Então você foi enganada igual a minha mãe. Mariana olhou para mim. Eu olhei para ela. 2 mulheres destruídas pelo mesmo homem, de formas completamente diferentes. Eu nunca teria ficado com um homem casado, ela disse para mim, diretamente, com uma firmeza que eu entendi ser verdade. Se eu soubesse, nunca. Os meus filhos não vão crescer achando que a mãe deles era amante de alguém. Não era isso que eu era. Eu pensava que era a esposa. Sentamos na sala pelos 3 e nos contamos tudo. O jeito que Antônio tinha chegado na vida de cada uma, o cuidado com que construiu cada história, a atenção que dava a ela nos fins de semana em Uberlândia, a mim nas noites em Belo Horizonte, as ligações diárias, a presença. Ele ligava para mim toda noite, eu disse. Para mim também, ela disse em voz baixa. Pensamos nas mesmas noites, nos mesmos horários, as mesmas palavras saindo da mesma boca para 2 pessoas diferentes. 26 anos de uma vida, 6 anos de outra, paralelas, cuidadosamente construídas para nunca se tocarem. Foi Beatriz quem fez a pergunta que todo mundo estava evitando. E o dinheiro? Tem alguma coisa no nome dele aqui? Mariana levantou e foi até um arquivo no quarto. Voltou com uma pasta. Havia um contrato de financiamento imobiliário à própria casa onde estávamos, no nome de Antônio e Mariana, ainda com parcelas a pagar. Havia também um contrato de um carro, no nome dele, que ela usava, e um extrato bancário de uma conta conjunta que eu nunca soube que existia. Tem dívida? Eu perguntei, sentindo o estômago apertar. Ela me mostrou o extrato. A conta tinha saldo negativo. Havia empréstimos atrelados a ela. Quando voltamos para o hotel naquela noite, Beatriz e eu ficamos acordadas até de madrugada, revisando tudo o que sabíamos sobre as finanças da construtora. Liguei para o nosso advogado em Belo Horizonte, o Dr. Renato, e expliquei a situação com a voz o mais firme que consegui. Ele ficou em silêncio por uns 3 segundos longos. Dona Vera, isso é sério. Preciso que a senhora me mande tudo o que tiver. Nos dias seguintes,
foi Conceição quem nos ajudou a acessar os arquivos do escritório. Foi ela quem encontrou, numa pasta no computador de Antônio, documentos que nenhuma de nós esperava. A construtora de Uberlândia tinha contratos com a prefeitura. Obras públicas, pavimentação, reforma de escola, construção de uma UBS. Tudo dentro da lei na aparência. Mas havia notas fiscais com valores duplicados. Havia pagamentos para empresas que, quando o Dr. Renato pesquisou, não tinham CNPJ ativo, não tinham endereço verificável. Era superfaturamento. Antônio estava desviando dinheiro de obra pública há pelo menos 4 anos. Quando liguei para Mariana para contar, ela ficou em silêncio por um tempo. Meus filhos, ela disse por fim, a voz mal saindo. Se isso vier a público, vão crescer com o nome do pai manchado. A filha dele também, eu disse suavemente. Deus, como ele era capaz disso? Eu não tinha resposta. Comecei a me perguntar se conhecia esse homem de verdade alguma vez. O Dr. Renato foi claro quando se reuniu com as duas, eu e Mariana, numa tarde em Uberlândia. Tecnicamente, o segundo casamento é nulo, porque o primeiro nunca foi dissolvido. A senhora Mariana não é viúva do ponto de vista legal. Mas os filhos são reconhecidos como dele e têm direitos hereditários. Quanto ao esquema nas obras, há 2 possibilidades: cooperar com as autoridades agora, entregando os documentos, ou esperar a investigação chegar até vocês. Minha recomendação é clara. Beatriz olhou para mim. Eu olhei para Mariana. A gente faz o que é certo, eu disse. Mesmo que prejudique a memória dele? Beatriz perguntou, com um misto de raiva e angústia que eu entendi completamente. A memória dele já é o que é, minha filha. A gente não pode mudar isso. Mas podemos sair disso de cabeça erguida. Entregamos tudo à polícia. Todos os documentos, todos os arquivos, tudo o que encontramos. O depoimento foi humilhante. Responder perguntas sobre o meu casamento, admitir que não percebi nada, ouvir um delegado perguntar se eu tinha participação nos desvios, foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Mariana passou pelo mesmo, com os 2 filhos na casa de uma vizinha, enquanto ela ficava horas na delegacia respondendo perguntas sobre um homem que ela pensou que amava. Numa tarde em que estávamos esperando para ser atendidas, sentadas lado a lado num banco de corredor da delegacia, ela me disse baixinho: "Sabe o que é mais estranho? Ainda sinto falta dele." Olhei para ela. Eu também admiti. Às vezes acordo e por um segundo esqueço. Aí lembro tudo de uma vez. Queria poder só ficar com raiva, mas a raiva vem junto com a saudade e fica tudo misturado. A gente amava alguém que não era quem a gente pensava, mas era real o que sentia, mesmo que o que ele representava não fosse. Ficamos em silêncio por um tempo, cada uma com seus pensamentos. A história vazou para a imprensa antes do que esperávamos. Engenheiro de Uberlândia tinha 2 famílias e esquema em obras públicas. Os jornais regionais pegaram primeiro, depois virou notícia maior. O telefone da Beatriz não parou. Ela teve que desativar as redes sociais por dias. Comentários cruéis, do tipo: "Que esposa não percebe nada por 26 anos?" Como se fosse minha culpa. Como se a traição fosse uma falha minha e não uma escolha dele. Mariana levou ainda pior. A chamaram de amante, de aproveitadora. Disseram que ela sabia de tudo e ficou pelo dinheiro. Não era verdade, mas a verdade importa pouco quando as pessoas já decidiram a narrativa. Dei uma entrevista para um jornal local, curta, direta. Mariana Souza foi enganada tanto quanto eu. Ela não sabia que meu marido era casado. Ele construiu uma mentira cuidadosa para os 2 lados. Parem de atacar uma mulher que também perdeu alguém que amava e que está criando 2 filhos sozinha. O Dr. Renato conseguiu negociar com os bancos. As dívidas eram grandes entre a construtora, os empréstimos pessoais e as pendências das obras passavam de 2 milhões de reais. Vendemos a construtora, os equipamentos, os veículos. O processo levou meses. Havia semanas em que eu e Mariana nos falávamos quase todo dia, por necessidade. Mas aquelas conversas foram se transformando em algo que eu não esperava. Não era amizade ainda. Era uma aliança. 2 mulheres que precisavam uma da outra para sobreviver a uma situação que nenhuma escolheu. Numa tarde em que estávamos num cartório de Uberlândia esperando uma assinatura,
Ela me disse: Vera, eu sei que você devia me odiar. Não odeio você, respondi, surpresa com a minha própria tranquilidade. Ele nos enganou as duas. Você talvez até mais do que eu. Pelo menos eu tive 26 anos com uma versão real dele, antes de descobrir as mentiras. Você nunca teve um dia sequer de verdade. Ela ficou olhando para mim por um momento. Nunca pensei por esse lado. É a verdade. Ela segurou minha mão em cima da mesa do cartório, e eu deixei. Quando as vendas foram concluídas e as dívidas quitadas, sobrou uma quantia pequena. O Dr. Renato a dividiu conforme a lei, levando em conta os filhos dela. Beatriz ficou insatisfeita. Mãe, esses filhos não são meus irmãos. Por que você abre mão do que é seu? São seus irmãos. Beatriz, eu disse com firmeza. Não pediram para nascer nessa situação. A Mariana não pediu para ser enganada. Não vou punir crianças inocentes por algo que o pai delas fez. Ela ficou com raiva por dias. Eu entendi. A raiva dela era legítima. Mas eu sabia que não conseguiria viver com a decisão contrária. Beatriz concordou em conhecer as crianças. Marcamos num parque numa tarde de sábado, sem pressão, sem cerimônia. Miguel e Helena tinham 4 anos, quase completando 5. Ele era expansivo, falava sem parar, perguntava tudo. Ela era mais tímida. Ficou atrás da perna da mãe por uns 10 minutos antes de aparecer. Os dois tinham os olhos escuros do pai. Quando vi aqueles olhos pela primeira vez, senti uma fisgada no peito que não soube nomear direito. Beatriz ficou parada quando eles chegaram. Mariana a apresentou com cuidado. Esse aqui é alguém especial. Ela conheceu o papá de vocês. Miguel olhou para Beatriz com uma seriedade de adulto que era engraçada e triste ao mesmo tempo. Você era amiga do papá? Beatriz engoliu seco. Era. Sou a filha dele. Miguel processou isso por uns 2 segundos. Então você é minha irmã? Sou sua meia-irmã. Meio-irmã, ele repetiu, testando as palavras. Que nem meio biscoito? Mariana riu, apesar de si mesma. Eu também. Beatriz ficou olhando para ele, e eu vi o momento exato em que a raiva que ela carregava rachou um pouco. É. Que nem meio biscoito. Meio biscoito ainda é biscoito, Miguel declarou, com a lógica absoluta de quem tem 4 anos. Helena ainda estava atrás da perna da mãe, mas espiava Beatriz com curiosidade. Beatriz se abaixou até o nível dela. Oi, Helena. Silêncio. Eu trouxe um livro de história. Quer que eu leia para você? Helena olhou para a mãe, que fez um aceno suave. Ela deu um passinho para frente. Ficamos naquele parque por 2 horas. As crianças brincaram, Beatriz leu a história, Miguel escalou ela como se fosse uma árvore. Quando íamos embora, ele perguntou se podíamos voltar. Beatriz olhou para mim. Eu olhei para ela. Podemos, ela disse. Naquela noite, no carro de volta para o hotel, Beatriz ficou um tempo em silêncio. Então disse: Mãe, eles são inocentes. São. Não é culpa deles. Não é culpa de ninguém, minha filha. Só dele. E ele não está aqui para responder. Ela ficou quieta mais um pouco. O Miguel tem o sorriso dele. Engoli em seco. Tem. É estranho. Dói e, ao mesmo tempo, não consigo ficar com raiva daquelas crianças. Não precisa ficar. Faz 1 ano e alguns meses desde então. Mariana e eu não somos amigas. Exatamente. Mas ainda nos falamos. Ela me manda fotos das crianças de vez em quando. Eu mando notícias da Beatriz. Comemoramos o aniversário dos gêmeos juntas no parque, numa tarde de um sábado em que chovia um pouco, mas ninguém quis ir embora. No 2º aniversário de morte de Antônio, as duas levamos flores juntas. Estávamos em silêncio na frente do túmulo quando Miguel pegou na minha mão. Ele me chama de Dona Vera, às vezes de Vovó Vera, com uma espontaneidade que a primeira vez me deixou sem fala. Dona Vera. Por que o papá foi embora tão rápido? Fiquei agachada ao lado dele por um momento, olhando para aqueles olhos escuros que eram tão parecidos com os do pai. Não sei, meu bem. Às vezes as pessoas vão antes do que a gente gostaria. Mas ele gostava da gente? Olhei para Mariana. Ela fez um gesto suave com a cabeça. Gostava. De você, da Helena, da mamãe. Isso eu tenho certeza. E da senhora também? E de mim também. Não sei se é verdade da forma que digo.
Não sei mais o que Antônio era capaz de sentir ou se o amor que demonstrava tinha alguma substância real por baixo. Mas aquelas crianças precisavam ouvir isso, e eu não ia ser a pessoa a tirar delas. Hoje, com 63 anos, aprendi uma coisa que ninguém te ensina. Perdoar não é absolver. Não é dizer que estava tudo bem, que o que aconteceu foi aceitável, que a dor não foi real. Perdoar é soltar o peso. É decidir que você não vai carregar a raiva de outra pessoa pelo resto da sua vida como se fosse sua. Mariana me disse uma vez, numa tarde em que tomávamos café no mesmo bar de sempre em Uberlândia: "Sabe, Vera, quando Conceição me contou que você estava na construtora a assinar os papéis, eu entrei em pânico. Pensei que ia chegar uma tempestade, que ia ser o fim de tudo. E não foi. Não foi. Você poderia ter me destruído e não fez. Por quê?" Fiquei pensando na resposta certa por um momento. Porque destruir você não ia me devolver nada. Não ia me dar de volta os 26 anos. Não ia me trazer respostas. Só ia me manter presa num ódio que não resolvia nada. Ela ficou olhando para mim. "Você é mais forte do que parece." "Não sou forte", disse com honestidade. "Só aprendi que continuar é a única opção." A construtora acabou. A vida que eu tinha acabou, da forma que era. Mas o que ficou a Beatriz? Aquelas crianças. Essa mulher estranha, que se tornou parte da minha história de um jeito que eu nunca pedi e nunca imaginei, é real. Imperfeito, complicado, cheio de dor antiga que ainda dói em certos dias. Mas é verdadeiro. E às vezes a verdade, por mais que machuca, é a única coisa que nos deixa finalmente respirar.